Deus abençoe a sua vida, pastor Donizete Pereira. Estamos falando diretamente do Japão, do estado de Gifuken, cidade de Minokamo, né? E hoje nós vamos, através de um mini estudo, e nós vamos aprender sobre a doutrina do Espírito Santo ou o batismo, né, no Espírito Santo, tá? Sobre isso que nós vamos dialogar nesse momento, qual a importância, né, de nós sermos batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trazer sobre as nossas vidas, né, sobre isso, né, que nós vamos juntos, né, aprender sobre isso. E outra coisa, se for bom para você, você passa para outra pessoa também esse estudo. É um estudo, passa, convida, e juntos o intuito nosso é a obra da evangelização. Então nós vamos aprender junto, e principalmente você que é líder, né, você repassa isso aí também para outras pessoas, e assim nós juntos vamos granjear, né, algo para Deus. É a obra missionária, tá? Isso é a obra missionária. Então, nós temos como ponto de partida, lá no livro de Joel, capítulo 2, 28, é a promessa, né, da descida do Espírito Santo. Qual é a trajetória do Espírito Santo na Bíblia? A Bíblia diz, Gênesis 1, 2, que o Espírito Santo já se movia sobre a face do abismo. Não tinha nada e o Espírito Santo estava já sobre as águas, né? Na realidade, água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Água, fogo, vento, pomba, azeite são símbolos, né, do Espírito Santo. Então nós observamos que no começo, Gênesis 1, 2, o Espírito se movia sobre a face das águas, não tinha nada. Aí começa a construção do mundo pela palavra de Deus. Deus fala, haja, e o Espírito Santo fazia. Haja, porque o Espírito Santo é aquele que constrói, ele é o poder. O Espírito Santo é o poder, tá? E então nós começamos a ver sempre quando os homens na Bíblia fizeram grandes feitos para Deus, eles teve que primeiro ser cheios do Espírito Santo. É óbvio que, um exemplo, no Velho Testamento o Espírito Santo descia parcialmente sobre a vida de alguns, né, sobre a vida só de alguns, mas não era como hoje. O batismo com o Espírito Santo é para todos, mas na velha aliança não era desse jeito. Então Deus queria fazer algo, ele ungia uma pessoa e fazia esse algo. Um exemplo, Davi, a Bíblia diz em 1 Samuel 16, que quando Samuel foi na casa de Jessé, ali tem toda a história dos irmãos de Davi, mas quando Davi se apresentou para Samuel, que Samuel derramou o azeite, um dos símbolos do Espírito Santo sobre Davi, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Aí depois nós começamos a observar que Davi ele escreveu 73 salmos, hein? Quase a metade dos salmos, de uma totalidade de 150, foi escrito por Davi. Porque ele recebeu a unção lá atrás do Espírito Santo. É óbvio, depois se tornou guerreiro, ele era músico, ele era, sabe, Davi era projetista, ele que projetou todo o templo que depois teu filho iria construir, né? Para o templo de Salomão, o primeiro templo, foi tudo Davi que projetou. Como? Lá atrás, ele com 17 anos de idade, Davi foi cheio do Espírito Santo e fez grande feito para Deus. Um exemplo é Gideão. Antes de Gideão, ali escolhido por Deus também, e Gideão também, antes daquele feito de Gideão, ele foi cheio do Espírito Santo. Entende? Aí teve aquela grande batalha, né? Com 300 homens, venceu toda aquela batalha. Nós vemos também um exemplo, vamos voltar mais um pouquinho atrás, Noé. Para Noé construir a arca, ele era separado para Deus, Deus vê Noé, aí ele foi cheio do Espírito Santo, e ele, de agricultor, que Noé ele plantava uvas, né? De agricultor, ele se tornou um engenheiro naval. Como? Cheio do Espírito Santo. E no decorrer da Bíblia também, nós vemos um exemplo. Moisés ele encontra com Deus na idade Deus manifestou para ele ali no Monte Sinai, Horebe, 2.235 metros de altitude, ali a sarça não se consumia, tem toda a história ali de Moisés, e depois ele vai para o Egito, fica um ano essa negociação no Egito, depois ele volta do Egito com o povo, se acampa em volta do mesmo monte, ali sobe no monte, recebe as leis, desce do monte, o bezerro
quebra tudo, ele quebra as tábuas da lei, depois ele sobe no monte de novo, e ali, aonde que Moisés encontrava com Deus? Lá no monte. Então, o povo hebreu, naquele tempo, acreditava em Deus, Deus do monte. Aí Davi ele vai escrever um salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde que virá o meu socorro? Aí Davi está falando, meu socorro vem do monte. Por quê? Ele estava pensando no Monte Sinai, aonde que Deus manifestou para Moisés. Por isso que ele expressou, meu socorro vem do monte, né? Então, eles acreditavam que Deus manifestava em montes, tá? Então vamos analisar. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, constrói um tabernáculo, que eu quero habitar agora, não no monte. Senhor, o senhor quer habitar onde? Eu quero habitar no meio de vocês. Então o tabernáculo, Deus propôs para Moisés que iria habitar no meio deles. Aí Deus sai do monte e vem para o tabernáculo. Onde que o povo hebreu naquele tempo andando no deserto, eles montavam, guiado por Deus, né, pela nuvem, tem tudo guiado por Deus, a nuvem parava, aí o povo tinha que montar o tabernáculo debaixo da nuvem. E o povo acampava-se em volta do tabernáculo. Então Deus no centro do povo. E ali no tabernáculo, Deus falava com Moisés. Tá? Então Deus sai do monte e vem para o tabernáculo. Aí, no decorrer da Bíblia Sagrada, do tabernáculo só vai sobrar a arca. Era um objeto ali, o mais santo que tinha do tabernáculo e que Deus manifestava ali no lugar santíssimo, na realidade, através da arca. Só que a arca, naquele tempo, ela precisava de uma santidade. Depois eles vão dispensando e... Para eles, como nós entramos ali em 1 Samuel, capítulo 1, 2, nós vemos que a arca, para o povo de Israel naquele tempo, era apenas um caixote. Deus não manifestava mais na arca. Vamos analisar agora? Vamos. Deus estava no monte, do monte para o tabernáculo. Tá? Tabernáculo, só a arca. E agora, onde que Deus vai habitar? Aí vem Davi, depois posteriormente Salomão vai construir o templo. E a Bíblia diz que o primeiro feito de Salomão, já era de Davi, foi trazer a arca. Ele sabia que Deus o manifestava através da arca. Aí a arca é introduzida dentro do templo, aí a presença de Deus, a presença, tá? Vem para dentro do templo de Salomão. E a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, né? Por causa da presença de Deus ali no templo de Salomão. Só que aí o templo de Salomão, passando o templo é destruído, né? A gente sabe disso aí, destruído, pegado fogo, a santidade saiu do templo. Nós vemos que Ezequiel vê isso, o Espírito Santo, que é a presença máxima, ela já tinha saído do templo. O que nós entendemos isso? Aquele templo físico, o Espírito Santo tinha saído dele, né? Depois tem o segundo templo, o templo de Zorobabel, né? Depois do cativeiro babilônico de 70 anos, eles voltam a construir mais um templo, mas nós já não vemos com intensidade a presença de Deus. Aí vem a promessa, né? Deus levanta Joel no capítulo 2, versículo 28, fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos vão ter visões, e sobre os meus servos e as minhas servas terão visões, e eu vou usar todos. Então, qual a intenção de Deus? Usar todo mundo. Mas para isso, e quando isso aconteceu, aí nós vemos a criação da igreja, Jesus, a criação da igreja, Atos dos Apóstolos, nós observamos que antes da ascensão de Jesus no céu, ele falou, vocês vão ter que ficar em Jerusalém. Peraí, Senhor, para quê e por quê? Vocês vão ter que ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder. Em outras palavras, Jesus falou, vocês não vão poder pregar, vocês não vão poder fazer nada. Senhor, mas por quê? Porque ainda vocês não estão prontos. Observa que eles já tinham passado pelo curso de teologia, mas ainda não estava pronto. Curso de teologia, conhecimento é uma coisa. Agora, está pronto para a obra é outra coisa. Totalmente distinta, totalmente diferente. Tá? Então, o que acontece? Eles ficam ali no Templo Formosa, 120 pessoas aproximadamente, orando, foi 10 dias de oração.
Como que eu busco o batismo com o Espírito Santo? Orando, pedindo para quem? Para Jesus. Jesus é o batizador. João Batista, ele menciona sobre isso. Olha, eu batizo com a água do arrependimento, mas aquele que vai vir, ele é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Não é fogo de condenação. Algumas pessoas aí confundem as coisas. Ele está falando do fogo, porque quando você sente a presença de Deus, parece, irmão, que a gente vai pegar fogo. É uma presença muito forte. Vocês lembram de Isaías? Isaías capítulo 6, quando ele verdadeiramente teve lá encontro com Deus, ele viu o céu, viu o trono. Aí a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa do altar, e aquela brasa é um dos símbolos do Espírito Santo. Toca na vida de Isaías, transformou a vida de Isaías, e Deus faz uma pergunta: quem enviarei, quem há de ir por vós? Isaías levanta a mão, ele já estava revestido de poder. Eis aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, Isaías não sabia que essa decisão dele, ele é conhecido como profeta messiânico, ele escreveu, depois da decisão, mais 60 capítulos. Isaías capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Depois que ele tomou uma decisão de servir a Deus, ungido pelo Espírito Santo, ali Deus queimou a boca dele, ele foi transformado pelo Espírito Santo, ele escreve mais 66 capítulos. Olha que interessante, olha a mudança que faz o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aí João Batista fala, olha, ele, terceira pessoa no singular, né? Ele, a segunda na realidade, vos batizará. Ele quem? Jesus. Então você tem que pedir o batismo com o Espírito Santo para quem? Para Jesus. Em oração, você a partir de hoje, em oração, aí no seu canto, no seu trabalho, Senhor, eu quero ser batizado. Aqueles que é batizado, Senhor, eu quero ser renovado. Porque se não receber a renovação de tempo em tempo, dá problema também. Tá? Então, o Espírito Santo ele vai abrir um leque para a gente mergulhar no mundo espiritual de Deus. Então, quando você e eu, nós nos propusermos cada vez mais a servir a Deus, nós vamos mergulhando nesse mar do Espírito Santo. E Deus, através do Espírito Santo, ele quer realizar na sua vida, na minha vida, algo sobrenatural. E é interessante, tem uma matéria na teologia que chama pneumatologia bíblica. Ela é a matéria que estuda só a pessoa do Espírito Santo. E no grego, essa palavra Espírito Santo, ela significa paracletos. O que é paracletos? Significa andar do lado, né? Defende, protege. O Espírito Santo, ele anda do nosso lado, ele nos defende, ele nos protege. Essa é a palavra paracletos no grego sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, pessoal, não, o Espírito Santo é um poder que não. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Você tem que entender isso. Porque ele tem alguns atributos pessoais. Como assim? Ele pensa, Romanos capítulo 8, versículo 27, ele sente, né? Ele tem sentimento, Romanos capítulo 15, versículo 30, né? Que mais? Ele determina, é o Espírito Santo que determina, 1 Coríntios capítulo 12, 11, ele que determina. Lá em primeiro, ele determina, ele é o batizador e ele que dá os dons espirituais a quem ele quer. Tá? Então ele determina. E ele é o que mais? O Espírito Santo é o nosso intercessor entre nós e o Pai. É o Espírito Santo ali no meio. E aqui Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que ele intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar isso? Quando eu e você estamos orando, as nossas orações elas sobem com os gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que ajuda em nossas orações. A Bíblia diz, talvez nós não sabemos como pedir, né, como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso são alguns só dos atributos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele quer te batizar. Talvez ele está do teu lado e ao menos nós falamos
Bom Dia, Espírito Santo. Tem um livro que mudou a vida, né, de Benny Hinn, chama Bom Dia, Espírito Santo. Todos os dias nós temos que acordar e falar bom dia, Espírito Santo, porque é Ele que é o poder, Ele está do nosso lado, é Ele que transforma, ok? Que Deus venha te abençoar, essa é a parte A desse estudo, e nós vamos prosseguir, tá? Eu vou parar aqui essa gravação para não ficar muito longo, fica algumas partes, então isso aqui é só a introdução, e depois nós vamos responder algumas perguntas sobre para quem é o batismo com o Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar, tá? Deus abençoe a sua vida. Até mais. Eu vou continuar gravando, mas aí eu vou estar selecionando por tempo, que é mais fácil do nosso entendimento. Até mais. Tchau, tchau.